dando continuidade, então, algumas dessas explicações que dizem respeito a pKa, né, tentando desmistificar o poder infernal que possui esse nome, pKa, nós mencionamos que existem substâncias que podem ser medicamentos, que podem ser substâncias naturais, substâncias sintéticas, que em contato com os fluidos biológicos, ela terá uma tendência de se ionizar mais ou menos, e isso tem impactos. Tá bem? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui como um exemplo bastante clássico, essa daqui, ó, tá? A aspirina. Essa aqui é a estrutura da aspirina, um ácido acetil salicílico, vamos falar aqui. E você vê que nessa estrutura toda, você tem aqui uma função de ácido carboxílico, C2OH ou COH, e exatamente nesse ponto aqui eu tenho a capacidade de ionização dessa aspirina aqui, com esse valor de pK, em torno de 3, né? 2,97. Aqui já apareceu outra fonte como pK. Qual que é a importância disso do ponto de vista prático? Certo? Se nós observarmos, deixa eu pegar aqui se eu consigo, bonitinho, pode ser aqui. Aqui era bom. Não, pode ser aqui também. Pode ser aqui então. Dando continuidade, né? Aquela explicação. Então vamos colocar aqui uns subtítulos, como por exemplo, ácidos polipróticos. Azul não, vou colocar em branco. Aí, agora já não sei como fazer aqui. Já sei, vou fazer aqui, ó. A gente pode pegar aqui e mencionar aqui, ó, ácidos polipróticos. Legal? E aqui eu vou colocar um outro subtítulo que seria pKa ionização. Ionização de compostos de um modo geral. Certo? Vou colocar desse lado. Se você pegar uma determinada substância, vamos pegar no caso da aspirina, tá? Vamos exemplificar aqui, ó, aspirina. O exemplo seria aspirina. Então a gente viu que o pK dessa aspirina vai ser igual a 2,97. Então a gente já sabe que isso é uma impressão digital da capacidade de ionização daquela aspirina. Isso é bom ou mal? Isso é bom ou mal? Tá? Depende do que você deseja. Se nós simularmos aqui uma escala de pH, indo para cá, uma escala de pH qualquer, não importa os números do momento, tá bem? Mas que a gente coloca, vamos colocar aqui mais ou menos o pH fisiológico. Então o pH fisiológico vai ser o pH 7,4, concorda? Que é um pH próximo, vamos dizer aqui, vamos colocar, não vamos colocar nada, vou colocar aqui pH 7,4 no momento. Quando você vem com a sua aspirina em pK próximo de 3, vamos dizer que esse pK seja aqui, ó. Tá? Então se esse aqui vai ser o pH 2,97, ou seja, o pH da própria pK da aspirina, conhecido como pK da aspirina, tá bem? Eu tenho aqui uma região na qual, que conceito que a gente herda um pouco da história do pK? No pK, vou colocar isso aí como outra coisa para chamar atenção também. Aonde? Não sei. Em cima. pK. Em cima. Vou colocar aqui. No pK, as espécies químicas, essas espécies estão 50% ionizadas e 50% protonadas. Então, se a gente tem 50% das espécies ionizadas, então aqui nós vamos ter alguma coisa assim, ó. 50% neste valor de pH, eu vou ter a espécie protonada e aqui eu teria a espécie ionizada, concorda? Que é exatamente nesse valor. Dependendo da estrutura da substância química, ou substância sintética, ou medicamento, ou uma substância natural, uma biomolécula, esse protonado pode exibir carga ou não. O ionizado, o íon, já disse pela própria definição, como está ionizado, está liberando carga. Né? Ele está liberando próton.
Agora, o protonado está recebendo próton. Só que substâncias protonadas podem receber próton e se tornar neutras, como podem receber próton e se tornar-se carregadas positivamente. Por quê? Porque se ela está protonada, eu posso ter uma seguinte situação. Eu posso ter aqui a situação de que um grupo COOH, que seria o ácido carboxílico da aspirina, protonado, está neutro. Ao passo que esse aqui está ionizado. Né? Então, ionizado está assim, o outro está assim. Esse aqui seria o ácido carboxílico. Agora, se a gente usar como um exemplo o NH2, a gente pode dizer que o NH2 aqui, ó, quando ele recebe um próton, ele se transforma em NH3+. Desse jeito, né? Certo? Aliás, NH4+, né? Desculpa. NH3. Então você tem espécies químicas aqui, amônia, NH2 e NH3+. NH3+. Ai, deixa eu fazer falando bobagem. Estava certo aqui o negócio. Vou usar minha borracha. NH2 e NH3+. Na verdade, esse N é no nitrogênio. Né? Então a representação seria seria melhor assim, ó, dependendo de uma estrutura, né? Então o que importa é que isso aqui nós estamos falando de um grupo chamado amina, e nesse grupo chamado amina, vou colocar uma outra corzinha verde, ó. Essa espécie aqui está neutra, e essa espécie aqui está ionizada, e essa espécie aqui está ionizada. Acho que para a gente não confundir, vamos colocar carregada. Essa espécie aqui está carregada e essa espécie aqui está neutra. Então veja que quando a gente coloca que uma espécie ela pode estar protonada ou não protonada, essa espécie pode exibir uma situação tal que ela pode ter uma carga positiva ou não ter carga nenhuma. E quando ela tem uma carga positiva, é porque ela recebeu um próton a mais além daquele próton que ela tinha. Por isso que ela fica com essa carga positiva. E já uma outra espécie pode estar numa situação neutra. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente pode colocar como conclusão disso, para aspirina principalmente, é que a gente tem essa situação aqui. Ó. A gente tem para aspirina essa situação aqui. Correto? E nessa situação aqui, nós podemos ter a aspirina no estado protonado ou no estado ionizado. Tá bem? Nesse sentido, tá bom que não confundo de baixo, né? Beleza. Nesse sentido, voltando para o caso da aspirina, a gente quer dizer o seguinte, que a aspirina pode ter esse COO aqui com uma carga negativa aqui, do carboxilato, ou, portanto, ionizado, ou na forma protonada, como o ácido carboxílico total aqui, como o COOH. E que neste pH aqui, ó, 2,97, neste pH, ela vai exibir 50% de uma forma e 50% de outra forma. Tá certo? Por que eu digo isso aqui? Não sei. Pois bem, e agora vem o pulo do gato. Para o pulo do gato, nós vamos fazer aqui. Ó. Não, essa aqui é a gravação. Aqui, ó. Tá? Vou só reproduzir aqui que a gente tinha colocado. Ó, você tem aqui, começando, dentro de uma escala de pH, um determinado valor aqui que você tem pH 7,4 e aqui de 2,97. Não é isso? Que é a nossa amiga aspirina. Pois bem, se eu pegar agora essa aspirina que está aqui, ó, no comprimido de aspirina, não sei como é que está no comprimido de aspirina, uma coisa assim. Você pega essa aspirina que está aqui e coloca ela agora para cá, o que será que acontece?
dizer, será que essa aspirina, está 50% e 50%, né? Então aqui você tem 50% ionizada, ou seja, ela está como CO- no radical, ou ela pode estar, protonada como radical COOH. Aqui ela está neutra e aqui ela está carregada. É isso? Aqui ela está carregada. Se você pega essa aspirina agora e coloca num pH fisiológico, o que você acha que pode acontecer? Tcharam! Olha, num pH fisiológico, aqui ó, você tem H+ pra caramba, tem muito H+. A pressão de prótons aqui é muito elevada, porque você está num pH muito baixo, lembra? Quanto menor o pH, maior a concentração de H+. É muito forte. À medida que você se aproxima, se distancia desse valor de pH, você vai escasseando até que chega um determinado, não é que chega um determinado momento, você começa a aumentar a pressão hidroxila, né? Seria o pOH, né? Não quer dizer que não tem aqui também tem, claro que tem. Por que aqui também tem? Porque você tem 50% da espécie protonada e 50% da espécie ionizada por definição. Então, o que começa a acontecer aqui é que quando você sai do valor, deste valor de pK, que está baixo, e vai para um valor de pH mais alto, há uma tendência do H+, sair da estrutura da aspirina, ou seja, ela vai se ionizar, para se combinar com o excesso, que a partir do momento que você sai do valor do pK, se passa a ter um determinado excesso de espécie. Se vai para cima de OH-, se vai para baixo de H+. Como a gente está indo para cima, aumenta o teor dessa quantidade de OH- para neutralizar e formar água. Tá? E com isso, nessa neutralização e formação de água, eu tenho a perda desse próton aqui, que deixa a solução levando essa aspirina a ficar num estado mais ionizado, estado carregado. Então aqui você tem uma conclusão forte, que é a seguinte: se eu estou num PK, quer ver aqui, conclusão geralzona, geral. Resumindo, colocação. Já resumindo, tá? Para o horário. Em suma, se um composto é colocado num pH de maior valor que seu pK, para baixo, ele libera a próton. Ele libera o H+. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, então ele libera H+. Ele libera H+. Ok? E o grande lance é que isso também ocorre no sentido contrário. Quer dizer, se eu pegar para cá agora e jogar a aspirina para cá, eu vou ter uma pressão maior de prótons aqui, o que vai fazer com que a tendência seja de que esses prótons eles acabem sendo captados pelas espécies químicas que estão ionizadas. Você não tem 50% ionizado? Então, pelas espécies químicas que estão ionizadas, gerando uma espécie química protonada. Isso aqui vai produzir a espécie química RCOOH. Certo? Essa dança ela ocorre para todas as substâncias farmacológicas ou não, e gera impactos bastante significativos. Por exemplo, o impacto significativo que a gente tem em relação a esse exemplo da aspirina, vamos colocar assim, para a aspirina, impacto. Deixa eu colocar aqui, impacto. Para a aspirina é o seguinte, que se eu parto daqui, em escala de pH, coloco novamente aqui um pH 7,4, que é um pH neutro,
coloquei entre aspas, né? Mas é neutro. Vamos colocar fisiológico, vamos colocar neutro. Então, pH fisiológico, convencional, portanto, um pH, por exemplo, do intestino, sangue. E tenho aqui o pH de 2,97, referente ao pK da aspirina. E terei aqui embaixo um outro pH, que vamos colocar que seja de 1,5, também fisiológico, mas relativo ao estômago. Ó, estômago, intestino. Eu posso dizer o seguinte, ó, que quando eu pego essa aspirina e coloco essa aspirina no meio fisiológico de pH mais elevado, ela ioniza. Ela ioniza. E ela fica carregada negativamente. E ao ficar carregada, né, negativamente, você tem aqui uma interação eletrostática. Pode gerar interação eletrostática. E isso pode ter algumas consequências, como, por exemplo, facilitar a sua solubilização. Mas, por outro lado, se eu pegar essa aspirina agora e colocar no estômago, se eu colocar, em vez de ela colocar aqui embaixo, em vez de ela ionizar, um pouquinho, você tem uma protonação, COOH. Então ela fica, vamos colocar, ela protona. Não sei se o termo está correto, porque ela ioniza, ela protona, tá certo? Não exibindo carga, ela protona, ela fica mais fácil interagir com membrana. Das células parietais do estômago. Vamos colocar direto, das células da parede do estômago, ou seja, das células parietais do estômago. E a consequência disso é que ela pode, portanto, ela pode ser internalizada. E essa internalização pode dar consequências. E algumas dessas consequências estão relacionadas à liberação de ácido do estômago. Ou descontrole, vamos colocar de uma forma mais simples. Descontrole da liberação de ácido péptico. Há outras consequências aqui, inclusive algumas que envolvem até o termo úlcera associado, certo? Então, essa é uma razão pela qual é impactante quando você conhece o valor de pK de uma substância dentro de um modelo, não digo clínico, mas dentro de um modelo fisiológico, no qual uma determinada substância pode, no estado protonado, perturbar. Quer dizer, se ela não exibe carga, ela é captada por membrana. Agora, se ela exibir carga, ela não atravessa a membrana. Porque aqui a consequência que você tem, não apenas de facilitar a solubilização, já que você cria uma interação eletrostática. Estou tentando jogar fora do ambiente aqui. Por ter essa interação eletrostática, dificulta a interação com biomembranas, porque ela tem carga, tá? Com biomembranas, tá certo? Só para terminar, porque acho que esse vídeo ficou um pouco longo, se a gente agora comparar isso com outras substâncias, como por exemplo, essas aqui, ó, você tem um quadro enorme, aqui a aspirina já apareceu com 13,5, tá? Tudo bem. Você tem um quadro enorme, mas de todo jeito ela vai estar protonada, né? De 3,5 quando você desce, ela está protonada. De substâncias que exibem, drogas, medicamentos, que exibem valor de pK, e que essa informação ela passa a ser importante em relação à capacidade daquela substância
dela ser absorvida naquele tecido que tem um determinado pH ou não, e as consequências que isso pode ter para aquele tecido, certo? Várias dessas substâncias. E quanto mais próximo esse valor estiver do pH fisiológico, do pH daquele tecido, menor vai ser a capacidade de ionização ou a capacidade de protonação, que fica mais próximo, menor não, desculpa, mais próximo estará da capacidade máxima de ionização e protonação daquela substância ali. Tá bem? Tem várias aqui. Ficou longo, mas tem mais.